Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. (67) Cuspe e Bire. Meu caminho foi escolhido de modo bastante deliberado. Sim, concordo com tudo que você disse sobre Rice, incluindo o grave perigo que ele representa. Dalinar parou no caminho sinuoso que descia do pináculo, com Navani ao seu lado. Na luz minguante, eles viram um rio de homens fluindo de volta para os acampamentos de guerra das planícies quebradas. Os exércitos de Betab e Tanadal estavam retornando da sua investida de Platô, seguindo seus grão-príncipes, que provavelmente haviam retornado um pouco mais cedo. Mais abaixo, um cavaleiro se aproximou do pináculo, provavelmente com notícias para o rei sobre as investidas. Dalinar olhou para um dos seus guardas. Estava acompanhando de 4 naquele dia, 2 para ele, 2 para Navani, e fez um gesto. "O senhor quer os detalhes, Lume Nobre?" indagou o carregador de pontes. "Por favor." O homem desceu correndo o caminho sinuoso. Dalinar viu-o partir, pensativo. Eram homens notavelmente disciplinados, considerando sua origem, mas não eram soldados de carreira. Não gostaram do que ele havia feito ao jogar seu capitão na prisão. Ele suspeitava que a situação não viraria um problema. O capitão Kaladin era um bom líder, era exatamente o tipo de oficial que Dalinar procurava. O tipo que mostrava iniciativa, não devido a um desejo de promoção, mas pela satisfação de um trabalho bem feito. Esse tipo de soldado frequentemente tinha começos problemáticos, até aprenderem a não perder a cabeça. Raios! O próprio Dalinar precisou ter lições similares marteladas nele em vários pontos da vida. Continuou descendo lentamente a trilha com Navani. Ela parecia radiante naquela noite, o cabelo enfeitado com safiras que brilhavam suavemente na luz. Navani gostava daqueles passeios juntos, e eles não tinham pressa de chegar ao banquete. "Eu fico pensando que deveria haver uma maneira de usar fabriais como bombas", disse Navani, continuando a conversa. "Já temos gemas feitas para atrair algumas substâncias, mas não outras. São mais úteis com coisas como fumaça acima de uma fogueira. Poderíamos fazer algo assim funcionar com água?" Dalinar grunhiu, concordando. "Mais e mais edifícios nos acampamentos de guerra possuem encanamentos à maneira Kharbrantiana", continuou ela, "mas usam a própria gravidade como maneira de conduzir o líquido através dos encanamentos. Estou imaginando movimento de verdade, com gemas nas extremidades de segmentos de canos para puxar a água através de um fluxo, contra a atração da terra." Ele grunhiu novamente. "Fizemos uma descoberta sobre o desenvolvimento de novas espadas fractais no outro dia." "O que? É mesmo? O que aconteceu? Quanto tempo até que uma esteja pronta?" Ela sorriu, o braço ao redor do dele. "O que foi?" "Só estou conferindo se você ainda é você", disse ela. "Nossa descoberta foi perceber que as gemas nas espadas, usadas para fazer a conexão, podem não ter sido parte das armas originalmente." Ele franziu o senho. "Isso é importante?" "Sim. Se for verdade, significa que as espadas não são alimentadas pelas pedras." O crédito vai para Rushu, que perguntou por que uma espada fractal pode ser invocada e dispensada mesmo se sua gema estiver opaca. Não tínhamos respostas, e ela passou as últimas semanas em contato com Kharbranti, usando uma das novas estações de informações. Ela descobriu um fragmento de várias décadas após a traição que fala sobre homens aprendendo a invocar e dispensar espadas ao acrescentar gemas a elas, um acidente de ornamentação, aparentemente. Ele franziu o senho enquanto passavam por uma florescência de casca pétrea onde um jardineiro estava trabalhando até tarde, cuidadosamente lixando e cantarolando consigo mesmo. O sol havia se posto,
Salas acabou de acender no leste. Se isso for verdade, voltamos a não saber absolutamente nada sobre como as espadas fractais foram fabricadas, concluiu Navani, parecendo feliz. Eu não entendo por que isso é uma descoberta. Ela sorriu, dando um tapinha no seu braço. Imagine que você passou os últimos 5 anos acreditando que um inimigo estava seguindo o livro Guerra, de Dialector, como modelo para suas táticas, mas então soube que ele nunca ouviu falar desse tratado. Ah! Nós estávamos pressupondo que de algum modo a força e a leveza das espadas eram um construto fabrial alimentado pela gema, explicou Navani. Pode não ser o caso. Parece que o propósito da gema é usado apenas na conexão inicial com a espada. Algo que os radiantes não precisavam fazer. Espere aí. Não precisavam? Não de acordo com esse fragmento. A implicação é que os radiantes podiam dispensar e invocar espadas. Mas durante algum tempo a habilidade foi perdida. Ela só foi recuperada quando alguém acrescentou uma gema à sua espada. O fragmento diz que as armas efetivamente mudaram de forma para adotar as pedras, mas não sei se confio nisso. De qualquer modo, depois que os radiantes caíram, mas antes de os homens aprenderem a colocar gemas nas espadas e se conectarem a elas, parece que as armas ainda eram sobrenaturalmente afiadas e leves, embora a conexão fosse impossível. Isso explicaria vários outros fragmentos de registros que li e considerei confusos. Ela continuou, e Dalinar gostava de ouvir sua voz. Os detalhes da construção do Fabrial, contudo, não lhe soavam urgentes naquele momento. Ele se importava, precisava se importar. Tanto por ela quanto pelas necessidades do reino. Só não se importava naquele momento. Estava repassando na cabeça preparações para a expedição rumo às planícies quebradas. Como esconder os transmutadores de vista, como eles preferiam ficar. O saneamento não deveria ser um problema, e a água seria abundante. Quantas escribas mais precisava levar? Cavalos? Só restava uma semana, e a maioria dos preparativos estava feita, como a construção da ponte móvel e as estimativas de suprimentos. Contudo, sempre havia mais a planejar. Infelizmente, a maior variável não permitia um planejamento específico. Ele não sabia quantas tropas teria. Tudo dependia de quais dos grão-príncipes, se algum, concordariam em ir com ele. A menos de uma semana da partida, ele não tinha certeza de que algum deles iria. Hatton me seria o mais útil, pensou Dalinar. Ele tem um exército bem organizado. Se ao menos Aladar não houvesse se alinhado tão vigorosamente com Sadeias. Não consigo entender aquele homem. Tânadal e Betabe. Raios, será que leva os mercenários deles, se algum dos dois concordar em ir? É esse o tipo de força que desejo? Ousarei recusar qualquer lança que venha até mim? Não vou conseguir conversar direito esta noite, não é? Indagou Navani. Não, admitiu ele enquanto alcançavam a base do pináculo e se voltavam para o sul. Me perdoe. Ela sentiu, e Dalinar pôde ver a máscara rachando. Ela falava sobre o trabalho porque era um assunto seguro. Ele parou ao lado dela. Eu sei que dói, disse o grão-príncipe em voz baixa. Mas vai melhorar. Ela não me deixava cuidar dela como mãe, Dalinar. Disse Navani, o olhar distante. Você sabia disso? Parecia que, quando Jasna chegou à adolescência, parou de precisar de uma mãe. Eu tentava me aproximar, e havia essa frieza, como se até mesmo estar perto de mim a lembrasse que ela já havia sido uma criança. O que aconteceu com minha menininha, tão cheia de perguntas? Dalinar puxou-a para si, que se danasse o decoro. Ali perto, os 3 guardas se remexeram, olhando para o outro lado. Eles vão levar meu filho também, sussurrou Navani. Estão tentando. Eu vou protegê-lo, prometeu Dalinar. E quem vai proteger você? Ele não tinha resposta para isso. Dizer que seus guardas fariam isso soava banal. Aquela não era a pergunta que ela realmente fizera. Quem vai proteger você quando o assassino voltar? Quase desejo que você fracasse. Ao manter este reino unido, você faz de si mesmo um alvo. Se tudo simplesmente entrasse em colapso,
e nos fragmentássemos de volta em principados, talvez ele nos deixasse em paz. E então a tempestade viria, replicou Dalinar baixinho. 11 dias. Navani por fim se afastou, assentindo e se recompondo. Você tem razão, claro. É só que... essa é a minha primeira vez lidando com isso. Como você conseguiu, quando Xixixixi morreu? Eu sei que você a amava, Dalinar. Não precisa negar pelo meu ego. Ele hesitou. A primeira vez, uma implicação de que quando Gavilar havia morrido, ela não ficou arrasada com o fato. Ele nunca havia declarado de modo tão direto uma implicação das dificuldades que os dois estavam tendo. Sinto muito. Foi uma pergunta difícil demais, considerando sua fonte? Ela guardou o lenço que havia usado para secar os olhos. Peço desculpas, sei que você não gosta de falar sobre isso. Não era uma pergunta difícil, Dalinar apenas não se lembrava da esposa. Que estranho que pudesse passar semanas sem nem mesmo notar aquele buraco nas suas memórias, a mudança que havia arrancado um pedaço dele e o deixou remendado. Nem mesmo uma alfinetada de emoção quando o nome dela, que não conseguia ouvir, era mencionado. Melhor mudar de assunto. Não consigo deixar de pensar que o assassino está envolvido em tudo isso, Navani. A tempestade vindoura, os segredos das planícies quebradas, até mesmo Gavilar. Meu irmão sabia de alguma coisa, algo que nunca compartilhou com nenhum de nós. Você precisa encontrar as palavras mais importantes que um homem pode dizer. Eu daria quase tudo para saber o que era. Suponho que sim, disse Navani. Vou voltar aos meus registros da época. Talvez ele tenha dito algo que nos dê pistas. Embora eu deva avisar que já estudei esses relatos dezenas de vezes. Dalinar assentiu. Apesar disso, não é uma preocupação para hoje, hoje eles são nossa meta. Eles se voltaram, assistindo enquanto as carruagens passavam, abrindo caminho para a planície de banquetes ali perto, iluminada por uma suave cor violeta na noite. Ele estreitou os olhos e viu a carruagem de Rutar se aproximando. O grão-príncipe havia sido privado de suas fractais, todas exceto a própria espada. Eles haviam cortado a mão direita de Sadeias na bagunça, mas a cabeça permanecia. E ela era venenosa. Os grão-príncipes eram um problema quase tão grande quanto Sadeias. Eles resistiam a Dalinar porque queriam que as coisas fossem fáceis, como sempre haviam sido. Eles se fartavam com suas riquezas e jogos, banquetes eram uma grande manifestação disso, com suas comidas exóticas e seus ricos trajes. O mundo parecia estar se acabando, e os aletianos davam uma festa. Você não deve desprezá-los, disse Navani. As rugas na testa de Dalinar se aprofundaram. Ela conseguia lê-lo bem demais. Escute o que estou dizendo, Dalinar. Ela voltou-se para fitá-lo nos olhos. Um pai odiar seus filhos já rendeu algum bom resultado? Eu não os odeio. Você abomina seus excessos e está perto de aplicar essa emoção a eles também. Eles vivem a vida que conhecem, a vida que a sociedade lhes ensinou que era apropriada. Você não vai mudá-los com desprezo. Você não é riso, não é seu trabalho fazer pouco deles. Seu trabalho é envolvê-los, encorajá-los. Lidere-os, Dalinar. Ele respirou fundo, então assentiu. Vou até a Ilha das Mulheres, disse ela, notando o guarda-carregador de pontes voltando com notícias da investida de Platô. Elas me consideram um resquício excêntrico de coisas que deveriam ficar no passado, mas acho que ainda me escutam. Às vezes, farei o que puder. Eles se separaram, Navani se apressando na direção do banquete, Dalinar se demorando enquanto o carregador passava as notícias. A investida de Platô havia sido bem sucedida, e uma gema-coração fora capturada. Levou bastante tempo para alcançar o platô-alvo, que estava bem no interior das planícies, quase na fronteira da área explorada. Os parchendianos não haviam aparecido para disputar a gema-coração, embora seus batedores houvessem espiado de longe. Novamente eles decidiram não lutar, pensou Dalinar, cruzando o último trecho até o banquete. O que significa essa mudança? O que eles estão planejando? A planície de banquetes era composta de uma série de ilhas transmutadas ao lado do complexo do pináculo.
Ela havia sido inundada, como costumava acontecer, para que os montes transmutados se elevassem entre pequenos rios. A água brilhava. Esferas, muitas esferas, haviam sido jogadas na água para dar-lhe um tom etéreo. Roxas, para combinar com a lua que estava nascendo, violeta e pálida no horizonte. Lâmpadas estavam dispostas de modo intermitente, mas com esferas fracas, talvez para não desviar a atenção da água brilhante. Dalinar cruzou as pontes para a ilha mais distante, a Ilha do Rei, onde sexos se misturavam e só os mais poderosos eram convidados. Era ali que sabia que encontraria os grão-príncipes. Até mesmo Betab, que havia acabado de voltar da sua investida de Platô, já estava presente, muito embora, como o homem preferia usar companhias mercenárias para formar o grosso do seu exército, Dalinar não estivesse surpreso de ele ter voltado tão rapidamente da investida. Depois que capturavam a gema coração, ele com frequência cavalgava rapidamente de volta com o prêmio, deixando-os se virar para retornar. Dalinar passou por Riso, que havia retornado aos acampamentos de guerra misteriosamente, como de costume, insultando todos que o cruzavam. Ele não desejava um duelo de palavras com ele hoje. Em vez disso, procurou Vamaya. O grão-príncipe parecia efetivamente ter ouvido os apelos de Dalinar durante seu último jantar juntos. Talvez, com um pouco de estímulo, pudesse convencê-lo a juntar-se ao seu assalto contra os Parchendianos. Olhos seguiram Dalinar enquanto ele cruzava a ilha, e conversas sussurradas emergiam como erupções quando ele passava. Já esperava olhares como aqueles a essa altura, mas ainda o deixavam nervoso. Eles estavam mais abundantes naquela noite? Mais prolongados? Não podia aparecer na sociedade aletiana atualmente sem flagrar gente demais com sorrisinhos, como se todos estivessem cientes de alguma ótima piada que ninguém lhe contou. Ele encontrou Vamá conversando com um grupo de 3 mulheres mais velhas. Uma delas era Sivi, uma grã-senhora da corte de Rutar, que, contrariamente ao costume, havia deixado o marido em casa para cuidar das terras e viera pessoalmente para as planícies quebradas. Ela fitou Dalinar com um sorriso e olhos afiados. O plano para minar Sadeias em grande parte fracassou, mas isso devia-se parcialmente ao fato de o dano e a vergonha terem sido desviados para Rutar e Aladar, que sofreram a perda de fractários no duelo com Adolim. Bem, aqueles 2 nunca teriam passado para o lado de Dalinar, eles eram os principais apoiadores de Sadeias. As 4 pessoas se calaram assim que Dalinar se aproximou. O grão-príncipe Vamá apertou os olhos na luz fraca, fitando Dalinar de cima a baixo. O homem de rosto redondo tinha um copeiro junto dele, com uma garrafa de algum tipo de licor exótico. Vamá frequentemente trazia seus próprios destilados para banquetes. Independentemente do anfitrião, muitos dos frequentadores consideravam um triunfo político manter com um homem uma conversa interessante o bastante para merecer um gole de tal bebida. Vamá cumprimentou Dalinar. Dalinar. Há uma questão que quero discutir com você há algum tempo. Acho impressionante o que você tem sido capaz de fazer com a cavalaria ligeira nas investidas de Platô. Diga-me, como você decide quando arriscar um assalto total com seus cavaleiros? A perda de cavalos poderia facilmente sobrepujar seus ganhos com gemas coração, mas você conseguiu equilibrar a questão com estratagemas inteligentes. Vamá suspirou, olhando para o lado. Um grupo de jovens ali perto estava rindo sarcasticamente enquanto olhava para Dalinar. É uma questão de... Outro som, mais alto, veio do lado oposto da ilha. Vamá recomeçou, mas seus olhos se voltaram para aquela direção, e uma rodada de gargalhadas soou ainda mais alto. Dalinar forçou seu olhar, notando mulheres com as mãos nas bocas, homens cobrindo suas exclamações com tosses. Uma tentativa pouco convincente de manter o decoro aletiano. Dalinar olhou para Vamá. O que está acontecendo? Sinto muito, Dalinar. Ao lado dele, Sivi enfiou algumas folhas de papel debaixo do braço e encarou o olhar de Dalinar com indiferença forçada. Com licença, disse Dalinar. Com as mãos formando punhos, ele cruzou a ilha na direção da fonte do distúrbio. Enquanto se aproximava, as pessoas se calaram e se dividiram em grupos menores, se afastando.
Pareceu quase planejada a rapidez da dispersão, deixando-o sozinho para encarar Sadeias e Aladar lado a lado. O que estão fazendo? Questionou Dalinar, dirigindo-se aos dois. Comendo, respondeu Sadeias, então enfiou um pedaço de fruta na boca. Obviamente. Dalinar respirou fundo. Ele olhou para Aladar, calvo e de pescoço comprido, com seu bigode e o tufo de pelos sob o lábio inferior. Você deveria se envergonhar, rosnou Dalinar para ele. Meu irmão o chamava de amigo. E não eu? Disse Sadeias. O que você fez? Interpelou Dalinar. Do que todos estão falando, escondendo risadinhas? Você sempre acha que sou eu, protestou Sadeias. Porque sempre que acho que não é você, estou errado. Sadeias sorriu com os lábios apertados. Ele fez menção de responder, depois pensou por um momento, e por fim apenas enfiou outro pedaço de fruta na boca, mastigou e sorriu. Está gostoso, foi tudo que ele disse. Então virou-se para ir embora. Aladar hesitou. Então sacudiu a cabeça e seguiu. Nunca o imaginei feito um cachorrinho seguindo os calcanhares do mestre, Aladar, disse Dalinar em voz alta. Sem resposta. Dalinar grunhiu, voltando a atravessar a ilha, procurando alguém do seu próprio acampamento que pudesse ter ouvido o que estava acontecendo. Elmocar aparentemente estava atrasado para a própria festa, muito embora Dalinar já visse o sobrinho se aproximando. Nem sinal de Techave ou Cal ainda, sem dúvida apareceriam, agora que ele era um fractário. Dalinar talvez tivesse que passar para uma das outras ilhas, onde olhos claros inferiores estavam socializando. Ele começou a seguir naquela direção, mas parou quando ouviu algo. Ora, Luminobre Amaran, gritou o riso. Eu estava ansioso para vê-lo esta noite. Passei a vida toda aprendendo a deixar os outros infelizes, e é uma verdadeira alegria encontrar alguém tão dotado de talento inato nessa arte quanto o senhor. Dalinar virou-se, notando Amaran, que havia acabado de chegar. Estava usando sua capa dos Cavaleiros Radiantes e levava um maço de papéis enfiado debaixo do braço. Ele parou ao lado da cadeira de riso, a água próxima lançando um tom lavanda sobre suas peles. Eu conheço você? Perguntou Amaran. Não, respondeu Riso em um tom jocoso, mas felizmente pode acrescentar isso à lista das muitas coisas que ignora. Mas agora eu o conheci, disse Amaran, estendendo a mão. Então a lista tem menos um item. Por favor, protestou Riso, recusando o aperto. Eu não quero encostar nisso. Nisso o quê? Em qualquer coisa que você use para fazer com que suas mãos pareçam limpas, Luminobre Amaran. Deve ser algum produto muito forte mesmo. Dalinar se apressou até eles. Dalinar, disse Riso, cumprimentando-o com um aceno de cabeça. Riso. Amaran, o que são esses papéis? Uma das suas escribas pôs as mãos neles e me entregou, explicou Amaran. Cópias estavam sendo passadas por todo o banquete antes da sua chegada. Sua escriba pensou que a luminosa Navani podia querer vê-los, caso ainda não tenha visto. Onde está ela? Mantendo distância de você, obviamente, observou Riso. Sortuda. Riso, você se incomoda? Disse Dalinar com severidade. Raramente. Dalinar suspirou, olhando de volta para Amaran e pegando os papéis. A luminosa Navani está na outra ilha. Você sabe o que diz aqui? O rosto de Amaran assumiu um ar severo. Preferia não saber. Eu poderia acertar sua cabeça com um martelo, comentou Riso alegremente. Uma boa pancada o faria esquecer e melhoraria muito essa sua cara. Riso, disse Dalinar em tom direto. É só brincadeira. Ótimo. Um martelo mal deixaria uma marca nessa cabeça dura. Amaran voltou-se para Riso, com um ar atônito. Você faz essa expressão muito bem, observou Riso. Teve muitas oportunidades para praticá-la, imagino. Esse é o novo Riso? Quis saber Amaran. Quero dizer, eu não gostaria de chamar Amaran de mentecapto. Dalinar assentiu. Por que teria que explicar a ele o que a palavra significa, e não me parece que algum de nós disponha do tempo necessário.
Amaran suspirou. Por que ninguém o matou ainda? Ah, foi sorte idiota, explicou Riso. Tenho sorte de vocês serem tão idiotas. Obrigado, Riso, despediu-se Dalinar, pegando Amaran pelo braço e conduzindo-o para o lado. Mais um, Dalinar. Só um último insulto, e o deixarei em paz. Eles continuaram caminhando. Senhor Amaran, chamou Riso, levantando-se para fazer uma mesura, sua voz tornando-se solene. Eu o saúdo. O senhor é o que cretinos inferiores como Sadeias só podem aspirar a ser. Os papéis? Disse Dalinar a Amaran, explicitamente ignorando o riso. São relatos de suas experiências, lume nobre, disse Amaran em voz baixa. As que o senhor tem durante as tempestades. Escritos pela própria luminosa Navani. Dalinar pegou os papéis. Suas visões. Ele levantou os olhos e viu um grupo de pessoas se juntando na ilha, conversando e rindo, lançando olhares para ele. Entendo, disse baixinho. Fazia sentido agora, as risadinhas ocultas. Encontre a luminosa Navani para mim, por obséquio. Como quiser, disse Amaran, mas parou, apontando. Navani vinha marchando da ilha próxima, indo na direção deles com um ar tempestuoso. O que você acha, Amaran? Indagou Dalinar. Sobre as coisas que estão sendo ditas de mim? Amaran o encarou. Elas são obviamente visões mandadas pelo Todo-Poderoso, concedida a nós em um tempo de grande necessidade. Gostaria de ter sabido seu conteúdo antes. Elas me dão grande confiança na minha posição, e na sua posição com um profeta do Todo-Poderoso. Um Deus morto não pode ter profetas. Morto. Não, Dalinar. Você obviamente interpretou mal aquele comentário das suas visões. Ele fala sobre estar morto na mente dos homens, que não escutam mais seus mandamentos. Deus não pode morrer. Amaran parecia tão sincero. Por que ele não ajudou os seus filhos? Soou a voz de Kalad em sua mente. Amaran procurara naquele dia, naturalmente, pedindo desculpas e explicando que, com a sua nomeação como Radiante, ele não podia ter ajudado uma facção contra outra. Disse que precisava estar acima das rixas entre grão-príncipes, mesmo quando a ideia era dolorosa. E o suposto arauto? Indagou Dalinar. Aquele assunto que falamos? Ainda estou investigando. Dalinar assentiu. Fiquei surpreso que você tenha mantido o escravo como chefe da sua guarda. Ele olhou de soslaio para onde os guardas de Dalinar estavam, fora da ilha, na sua própria área, esperando junto com outros guarda-costas e atendentes, incluindo muitas das pupilas das grandes senhoras presentes. Houve uma época, não muito tempo atrás, em que poucos achavam necessário trazer seus guardas com eles para um banquete. Agora, o lugar estava apinhado. O capitão Kalad não estava ali, ele estava descansando depois do seu encarceramento. Ele é um bom soldado, disse Dalinar em voz baixa. Só carrega algumas cicatrizes que são difíceis de curar. Vedeledev sabe que eu também tenho algumas dessas. Só me preocupo que ele seja incapaz de protegê-lo apropriadamente, disse Amaran. Sua vida é importante, Dalinar. Nós precisamos das suas visões, da sua liderança. Ainda assim, se confia no escravo, que seja. Embora eu certamente não fosse me incomodar de ouvir desculpas da parte dele. Não pelo meu próprio ego, mas para saber que ele deixou de lado esse engano. Dalinar não respondeu enquanto Navani caminhava irritada pela curta ponte até a ilha deles. Riso começou a proclamar um insulto, mas ela o acertou na cara com um maço de papéis, mal olhando para ele enquanto continuava avançando rumo a Dalinar. Riso olhou seguir, esfregando o rosto, e abriu um largo sorriso. Ela notou os papéis na mão dele ao se juntar aos dois, que pareciam se destacar entre um mar de olhos zombeteiros e risadas abafadas. Eles acrescentaram palavras, rosnou Navani. O quê? Indagou Dalinar. Ela sacudiu os papéis. Isso aqui. Você ouviu o que essas folhas contêm? Ele assentiu. Não estão como escrevi, explicou Navani. Eles mudaram o tom, algumas das minhas palavras, para atribuir um caráter ridículo a toda experiência.
E para que parecesse que eu estava apenas agradando você. Pior, eles acrescentaram comentários em outra caligrafia que zomba do que você diz e faz. Ela respirou fundo, como para se acalmar. Dalinar, estão tentando destruir qualquer credibilidade que resta ao seu nome. Entendo. Como eles conseguiram isso? Perguntou Amaran. Furtando, sem dúvida, respondeu Dalinar, dando-se conta de uma coisa. Navani e meus filhos sempre têm guardas, mas quando eles deixam seus aposentos, os cômodos ficam relativamente desprotegidos. Podemos ter sido demasiadamente negligentes nesse sentido. Eu me enganei. Pensei que os ataques deles seriam físicos. Navani olhou para o mar de olhos claros, muitos se reunindo em grupos ao redor de vários grão-príncipes sob a suave luz roxa. Ela se aproximou de Dalinar. Apesar da ferocidade no olhar dela, ele a conhecia bem o suficiente para adivinhar o que estava sentindo. Traição. Invasão. Sua privacidade fora aberta, ridicularizada e então exibida para o mundo. Dalinar, sinto muito, disse Amaran. Eles não mudaram as visões propriamente ditas? Quis saber Dalinar. Eles as copiaram corretamente? Até onde posso dizer, sim, respondeu Navani. Mas o tom é diferente, e aquela zombaria. Raios. É nauseante. Se eu descobrir quem foi a mulher que fez isso. Paz, Navani, disse Dalinar, pousando a mão no ombro dela. Como você pode dizer isso? Porque esse é o ato de homens infantis que acham que posso ser humilhado pela verdade. Mas os comentários. As mudanças. Eles fizeram tudo o que puderam para desacreditá-lo. Até conseguiram minar a parte onde você oferece uma tradução do Canto do Alvorecer. Ela. Assim como não temo uma criança com uma arma que não consegue levantar, nunca temerei a mente de um homem que não pensa. Navani franziu o senho. É de O Caminho dos Reis, disse Dalinar. Não sou um rapaz nervoso no seu primeiro banquete. Sadeias comete um erro ao acreditar que vou responder a isso como ele faria. Ao contrário de uma espada, a zombaria só corta se você permitir. Isso o afeta, sim, disse Navani, encontrando seu olhar. Posso ver, Dalinar. Com sorte, os outros não o conheceriam bem o bastante para ver o que ela via. Sim, estava magoado. Magoado porque as visões eram dele, confiadas a ele, para serem compartilhadas pelo bem dos homens, não para serem expostas às zombarias. Não era a risada deles que o feria, mas a perda do que poderia ter sido. Ele se afastou de Navani, passando pela multidão. Alguns daqueles olhares pareciam tristes, não apenas entretidos. Talvez fosse sua imaginação, mas achava que alguns tinham mais pena dele do que desprezo. Não sabia ao certo qual emoção era mais danosa. Dalinar alcançou a mesa de banquete na parte posterior da ilha. Ali, pegou uma grande panela e entregou-a para uma criada desnorteada, então subiu em cima da mesa. Apoiou uma mão no poste de iluminação ao lado da mesa e olhou para a pequena multidão. Eram as pessoas mais importantes em Aletikar. Aqueles que ainda não estavam olhando para ele voltaram-se, chocados, ao vê-lo ali em cima. Ao longe, notou Adolin e a luminosa Shala entrando apressados na ilha. Eles provavelmente haviam acabado de chegar e ouvido a conversa. Dalinar olhou para a multidão. O que vocês ouviram é verdade, bradou ele. Silêncio perplexo. Chamar a atenção daquele jeito era algo que não se fazia em Aletikar. Ele, contudo, já era o espetáculo da noite. Foram adicionados comentários para me desacreditar, continuou Dalinar, e o tom da escrita de Navani foi modificado. Mas não vou ocultar o que está acontecendo comigo. Tenho visões do Todo-Poderoso. Elas vêm com quase todas as tempestades. Isso não deve surpreender vocês. Rumores sobre minhas experiências circulam há semanas. Talvez eu já devesse ter divulgado essas visões. No futuro, toda vez que eu receber uma, ela será publicada, para que eruditas no mundo todo possam investigar o que vi. Ele procurou Sadeias, que estava com Aladar e Rutar. Dalinar agarrou o poste, olhando de volta para a multidão aletiana. Não culpo vocês por pensarem que sou louco. É natural. Mas nas próximas noites,
quando a chuva lavar suas paredes e o vento uivar, vocês vão pensar. Vão se questionar. E logo, quando eu oferecer provas, vocês saberão. Essa tentativa de me destruir acabará me justificando. Ele olhou para seus rostos, alguns perplexos, alguns solidários, outros entretidos. Alguns entre vocês acham que vou fugir, ou que ficarei abalado, devido a esse ataque. Eles não me conhecem tão bem quanto imaginam. Que o banquete continue, pois desejo falar com cada um de vocês. Podem zombar das palavras, mas, se vão rir, façam isso enquanto olham nos meus olhos. Ele desceu da mesa. Então começou a trabalhar. Horas depois, Dalinar enfim permitiu-se sentar-se em uma cadeira junto a uma mesa no banquete, esprenos de exaustão girando ao redor dele. Passou o resto da noite movendo-se pela multidão, participando à força de conversas, estimulando o apoio à sua excursão às planícies. Ele havia claramente ignorado as páginas com suas visões, exceto quando faziam perguntas diretas sobre o que ele viu. Em vez disso, apresentava-lhes um homem decidido e confiante, o espinho negro transformado em político. Que lidassem com isso, e o comparassem com o frágil louco que as transcrições falsificadas queriam fazer dele. Do lado de fora, além dos pequenos rios, que agora brilhavam na cor azul, já que as esferas haviam sido trocadas para combinar com a segunda lua, a carruagem do rei havia partido, levando Ellocar e Navani pela curta distância até o pináculo, onde carregadores os levariam em um palanquim até o topo. Adolin parecia já haver se retirado, escoltando Shallan de volta ao acampamento de guerra de Sebarial, que ficava a uma boa cavalgada de distância. Adolin parecia ter mais ternura pela jovem Vedena do que por qualquer outra mulher dos últimos tempos. Por esse motivo, Dalinar estava cada vez mais inclinado a encorajar o relacionamento, partindo do princípio de que pudesse obter algumas respostas claras de Jaqueved sobre a família dela. Aquele reino estava uma bagunça. A maioria dos outros olhos claros havia se retirado, deixando-o em uma ilha ocupada por criados e parchemanos que recolhiam a comida. Uns poucos criados mestres, a quem foram confiados tais deveres, começaram a recolher as esferas do rio com redes em longas varas. Os carregadores de pontes de Dalinar, por sugestão dele, estavam atacando os restos do banquete com um apetite voraz que apenas soldados a quem for oferecido uma refeição inesperada possuíam. Um criado passou ali por perto, então parou, pousando a mão na espada embainhada. Dalinar se assustou, percebendo que havia confundido o uniforme militar de Riso com o de um criado mestre em treinamento. Dalinar exibiu uma expressão dura. Riso? Agora? Dalinar sentia como se tivesse lutado em um campo de batalha por 10 horas sem descanso. Era estranho como algumas poucas horas de conversas delicadas podiam parecer uma extensa luta. O que você fez essa noite foi inteligente, observou Riso. Transformou um ataque em uma promessa. Os mais sábios dos homens entendem que, para tornar impotente um insulto, frequentemente só é necessário abraçá-lo. Obrigado. Riso assentiu de modo seco, seguindo a carruagem do rei com os olhos enquanto ela desaparecia na distância. Hoje não tive muito o que fazer. Ellocar não precisava de Riso, já que poucos procuraram falar com ele. Todos foram até você, em vez disso. Dalinar suspirou, sua força parecendo se esgotar. Riso não havia dito com todas as letras, nem precisava. Dalinar entendeu a implicação. Eles vieram até você, em vez de ir ao rei. Porque, essencialmente, você é o rei. Riso, eu sou um tirano? Perguntou Dalinar impulsivamente. Riso levantou uma sobrancelha, parecendo procurar uma resposta espirituosa. Um momento depois, ele deixou a ideia de lado. Sim, Dalinar, Colin, disse baixinho, em um tom consolador, como se estivesse falando com uma criança chorosa. Você é. Eu não quero ser. Com o devido respeito, Luminobre, isso não é exatamente verdade. Você busca o poder. Você assume o controle, e o entrega somente com grande dificuldade. Dalinar curvou a cabeça. Não fique triste, disse Riso. Esta é uma era para tiranos. Duvido que este lugar esteja pronto para outra coisa,
e um tirano benevolente é preferível ao desastre que seria um governo fraco. Talvez, em outro lugar e tempo, eu o denunciasse com cuspe e bile. Aqui, hoje, eu o louvo como aquilo de que este mundo precisa. Dalinar balançou a cabeça. Eu devia ter permitido que Elhokar reinasse, e não interferido como fiz. Por quê? Porque ele é o rei. E essa posição é sacrossanta? Divina? Não, admitiu Dalinar. O Todo-Poderoso, ou o homem alegando ser ele, está morto. Mesmo que não estivesse, nossa família não chegou à realeza de modo natural. Nós a tomamos, e a forçamos sobre os outros grão-príncipes. Então, por quê? Porque estávamos errados, respondeu Dalinar, estreitando os olhos. Gavilar, Sadeias e eu estávamos errados ao fazer o que fizemos, naquela época. Riso pareceu genuinamente surpreso. Você unificou o reino, Dalinar. Fez um bom trabalho, algo que era terrivelmente necessário. Essa unificação? Perguntou Dalinar, gesticulando para os restos espalhados do banquete, para os olhos claros indo embora. Não, Riso. Nós falhamos. Nós esmagamos, matamos, e falhamos miseravelmente. Ele ergueu os olhos. Em Aletikar, recebo apenas aquilo que exigi. Ao tomar o trono pela força, demos a entender. Não, nós deixamos bem claro que a força é o direito de governo. Se Sadeias pensa que é mais forte do que eu, então é seu dever tentar tomar o trono de mim. Esses são os frutos da minha juventude, Riso. É por isso que precisamos de mais do que tirania, mesmo do tipo benevolente, para transformar este reino. Era isso que Noradon estava ensinando. E é isso que eu não estava percebendo todo esse tempo. Riso assentiu, parecendo pensativo. Parece que preciso ler aquele seu livro de novo. Contudo, quero avisar uma coisa. Partirei em breve. Partir? Você acabou de chegar. Eu sei. É incrivelmente frustrante, devo admitir. Descobri um lugar onde devo estar, muito embora, para ser honesto, eu não saiba exatamente por que preciso estar lá. Isso nem sempre funciona tão bem quanto eu gostaria. Dalinar franziu o senho. Riso sorriu de volta com um ar afável. Você é um deles? Perguntou Dalinar. Perdão? Um arauto. Riso deu uma gargalhada. Não. Obrigado, mas não. Você é o que ando procurando, então? Indagou Dalinar. Um radiante? Riso sorriu. Sou apenas um homem, Dalinar, a tal ponto que às vezes desejo que não fosse verdade. Não sou um radiante. E embora seja seu amigo, por favor, compreenda que nossas metas não estão completamente alinhadas. Você não deve confiar em mim. Se eu tiver que assistir ao mundo ruir e arder para conseguir o que preciso, assim o farei. Com lágrimas nos olhos, sim, mas deixaria acontecer. Dalinar franziu o senho. Farei o que puder para ajudar, continuou o Riso. E, por esse motivo, devo partir. Não posso arriscar demais, porque se ele me encontrar, então me tornarei nada. Uma alma feita em pedacinhos que não podem ser remontados. O que faço aqui é mais perigoso do que você imagina. Ele se virou para ir embora. Riso, chamou Dalinar. Sim? Se quem encontrar você? Aquele que você combate, Dalinar Kholin. O pai do ódio. Riso fez uma saudação, então se afastou a passos rápidos.
Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.